Irmãos, eu gostaria de falar para vocês esta noite de uma boa palavra de Deus. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Timóteo, 1 Timóteo. O livro de Timóteo está na minha Bíblia, no Novo Testamento, na página 295. Então, a sua Bíblia pode ser uma tradução diferente, mas vai estar mais ou menos por ali. 290, por aí, 1290. Vamos ficar em pé em reverência e leitura da palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm dos homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e cada um deve ser feito e recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com a verdade da fé e a boa doutrina a qual tem seguido. Amém, irmãos? Obrigados a sentar-nos. A palavra de Deus diz, pois, nesta boa palavra que nós acabamos de ler, que nós deveríamos rejeitar aqueles ensinos de homens réprobos, de homens que querem contrariar a fé em Cristo, homens que não tiveram experiência com Deus como nós tivemos. Irmãos, falando com a minha esposa em casa, como marido e mulher, já disse para ela, inclusive esses dias, eu nem posso dizer, pela fé eu recebo Jesus, porque não sei como qualificar, porque Paulo diz, como um dos últimos, Jesus revelou a mim, mas Jesus está vivo. O meu filho agora esteve em Israel, esse mês ficou lá quase o mês inteiro visitando, não foi com grupo, ele foi sozinho e alugou o carro lá e com o intérprete andou por toda parte lá, e ele contou-nos. Eu estive 2, 3 dias lá me tratando, ele é médico, cuidando da minha saúde, e ele falou que quando ele chegou lá no túmulo de Jesus, olhou e tinha lá uma placa em inglês: por que você busca aquele que já ressuscitou? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Aleluia. Então, se você vai a Jerusalém para ver Jesus, ele não está ali. Mas ele estava na minha casa, e era um moço de 16 anos, e eu estava orando de madrugada, e tive muito medo, e sentei na minha cama, desesperado, de medo, que um vulto, que um espírito ia me aparecer, porque meus pais eram espírita, e eu era espírita, e o espírita tem medo dos espíritos, e eu não queria ver o espírito nenhum, nem de morto, nem de vivo, nem de ninguém, e clamei, quando aquele vulto parece que ia me aparecer na porta do meu quarto, eu gritei: Jesus, socorre-me! Então, uma luz se acendeu no meu quarto. Jesus estava ali na beira da minha cama, e ele me apareceu em glória. Eu quase não podia vê-lo, meus olhos como que passavam por mim. Eu olhei, eu estava tão vendo o Senhor, tantos quiseram ver o Senhor e não viram. O Senhor apareceu a mim, endemoniado
Ele tirou do espiritismo e das trevas. E depois que nós olhamos para o ele disse: não temas, vem e segue. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho quase 75 anos. Eu estou andando e seguindo Jesus. Amém. E cada vez que eu falo de Jesus, eu me emociono com uma emoção sem igual. Não posso dizer que eu creio, porque eu orei todos estes anos após ano, que eu queria ver de novo Jesus. E ele não me apareceu mais. Não despreze a tua fé, meu irmão. Não despreze a sua confiança naquele que vive, porque ele não está lá em Jerusalém. Ele vive para sempre. Aleluia! A Bíblia diz que ele está junto de ti e do teu coração. O Senhor não me apareceu mais. Quando eu era estudante acadêmico, a minha cadeira, naquele tempo de filosofia, psicologia, não era uma cadeira à parte, mas uma cadeira que fazia parte da filosofia. Se estudava 4 períodos de filosofia. Entrei em contato com a parapsicologia, conheci a parapsicologia, que é fenômenos que a psicologia não pode explicar, metafísicos, que a mente produz fenômenos, que você fala por língua estranha, não é pelo Espírito Santo, é a tua cabeça que inventou. E assim vai todas as mentiradas que dizem por aí acerca da nossa fé, como querendo desmoralizar-nos na nossa confiança em Jesus. Eu estava em Florianópolis pregando a palavra de Deus, e eu vi muita gente ouvir falar de pregadores que pregaram sobre o dilúvio, e as pessoas começavam a subir nas cadeiras, porque a água vem vindo, o dilúvio está chegando, vamos afogar. Mas não é bem assim, porque quando veio o tsunami, leva tudo de rodão que não dá nem para pensar, né? Eu vi pregadores falar de pregadores pregando como pecadores na mão de um Deus irado, e o povo comendo como que caindo no inferno. Mas eu li sobre isso, eu vi falar sobre isso, mas nunca tinha visto isso no culto. Então estava em Florianópolis pregando sobre um povo que saiu lá da escravidão da Babilônia, que retornavam à Palestina para reconstruí-la, depois de ter sido destruída, as suas portas queimadas, etc., junto com Neemias e alguns outros companheiros que vieram para a reconstrução a Jerusalém. E eles disseram no Salmo 126, quando voltamos do cativeiro, estávamos como quem sonha, a nossa língua se encheu de cântico, a nossa boca se encheu de riso. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí ele para com uma meditação de um passado que vai já longe e disse: fazem do Senhor regressar outra vez do cativeiro. Ele queria experimentar outra vez uma alegria de ser livre, de ser salvo do cativeiro. É como nós hoje, que experimentamos a salvação, queremos cada dia que Jesus renove a nossa fé, renove o nosso amor, renove a nossa comunhão com Ele. Então, irmãos, eu vim quase como que um pouco desmaiado pelos bancos. E quando eu terminei aqui de minha palavra, eu convidei para vir à frente, para vir para Jesus. Todos vieram, até o pastor desceu do culto, todos foram ajoelhar ali. E eu contei ontem, quando treinava, de uma experiência que eu tive esses dias, lá em Curitiba, na marcha para Jesus. Aquela multidão enorme, caminhava
E aí o pastor que me deu esta coisa aqui de Israel, o símbolo de Davi, da harpa, do sacerdócio. Quando nós fizemos 50 anos de casado, ele veio e disse: eu trouxe isso de Israel para você, pastor. Então eu coloquei aqui e não tiro mais. Amém? Esse irmão Alexandre foi fazer oração. Pastor Alexandre, irmão, ore por nós, ore pela marcha. Aí ele começou: estamos aqui na rua, você pode dobrar seus joelhos, e nós vamos agradecer a Jesus, porque estamos marchando para Jesus. Não estamos marchando para a igreja, não estamos marchando com o nome de uma igreja, nós estamos marchando porque somos igreja de Jesus e proclamamos Jesus. Aí ele orou e disse: Senhor, queremos proclamar o teu nome, diante do teu nome todos os joelhos se dobrarão. Irmãos, eu tive uma visão que nunca tinha visto na vida. Uma multidão, irmãos, que todos caíram de joelho, de repente, todos abaixaram assim. Foi uma visão assim, que é indescritível. E isso vai se repetir, porque diante de Jesus, todos os joelhos se dobrarão, nos céus e na terra. Glória a Deus. Então eu orei a Jesus e disse: Senhor, o Senhor esteve tão perto, eu senti a tua presença, toda a igreja sentiu, estávamos como que desmaiados, como quem está sonhando, quando estamos numa realidade de adoração ao Senhor. O Senhor me aparece pelo menos mais uma vez. Comecei a chorar, encostei minha cabeça naquela parede, naquele quarto que passou. Eu estava sozinho, tinha viajado. Florianópolis está mais ou menos 360 quilômetros de Curitiba. Comecei a orar ao Senhor, e Ele falou comigo e disse: eu nunca mais nesta vida vou aparecer para você. Você não poderá me ver mais nesta vida, porque já puseram na tua cabeça que a tua cabeça é que forma imagem. Quando se fala línguas estranhas, é a tua cabeça que fala. Então você já me viu, faça aparecer para você outra vez a minha imagem. Você já me viu, a tua cabeça produz as imagens, mostra aí a imagem. O dia que você vai me ver pela segunda vez, o diabo vai querer te cirandar e dizer: ah, foi a minha cabeça. Será que foi minha cabeça mesmo que fez ver Jesus? Ou será que ele apareceu mesmo para mim? Então, nesse mundo não, porque você viu esse negócio de parapsicologia. Naquele dia eu queria ser o maior analfabeto do mundo e sair como um louco que não entende nada, mas vendo Jesus. Sabe que eu estou vendo Jesus, era bom, andando pela rua. Eu queria ser assim, porque valeria mais a pena não conhecer um tostão de nada academicamente, mas saber que em quem tem crido. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu sei em quem tem crido. E não posso dizer que a minha fé é racional, porque o Senhor me apareceu. O que mais eu posso dizer, irmãos? Não tenho medo da morte. Para mim a eternidade é uma realidade. Alguns estão pregando aí o sonho da alma. Ele dorme, não vê mais nada e morre. Nós não. Nós não temos o sono da alma. Nós temos uma alma que vai para Deus e espera a ressurreição do seu corpo. Assim como trouxemos a imagem do terreno, como aparecer a nossa aparência para o nosso pai e da nossa mãe, nós traremos a imagem daquilo que é celestial, porque seremos transformados e glorificados, não fechar e abrir olhos, quando o Senhor vier transformar o nosso corpo, que não pode herdar o reino de Deus. Mas, meus amados irmãos, se não se iluda que o diabo está morto. Não, ele está vivo
ele está ativo, ele está enganando as pessoas, e a Bíblia diz que nos últimos dias, estes espíritos enganadores viriam para enganar as pessoas. E eu quero dizer, irmãos, como diz a palavra de Deus, homens hipócritas, mentirosos, tendo a consciência cauterizada, falam mentiras para enganar. Você vai na internet, uma aprovação para os casais, as mulheres falando das suas necessidades e dos seus desejos, das suas fantasias, e estes homens ali, réprobos contra a fé, de consciência cauterizada, ficam estimulando os homens e as mulheres a uma vida degradada, a uma vida de corrupção, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Nos últimos dias, casais estão em provações, homens que não mostram na realidade a sua fidelidade, a sua obediência, esqueceram daquilo que prometeu a sua esposa ao seu esposo, que seriam fiéis na saúde, na doença, em qualquer momento, como foi exigido na hora do casamento, não foi feito. Aí eles esqueceram, aí se esquece, como isso foi uma brincadeira, e estimulada pelos artistas, porque hoje a mídia fala só daqueles que fazem arte, do cinema, dos jogadores de futebol, estimulando a vida desregrada desses caras, dessas mulheres perversas, que buscam um companheiro atrás do outro, que casam e descasam como um verdadeiro brinquedo, como se a família, como se a criança que nasce é realmente um ser que deve ser tratado com maior brincadeira, com maior desrespeito. Mas a igreja de Deus está viva e proclama a verdade do Senhor. Quer ouça, quer deixe de ouvir, quer goste, quer aceite ou quer rejeite, nós continuaremos a pregar uma palavra boa, esta palavra boa de Deus, rejeitando essas ideias de falsos pensamentos, de falsos conhecimentos. Você quer ser feliz, você quer achar o caminho da paz, você quer encontrar a verdadeira felicidade. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Eu vou ler para os irmãos de João. Quero que vocês abram no capítulo 2 de João, a epístola de João. Irmãos, é muito claro aquilo que ele diz. Você quer realmente a paz para o seu coração, você quer felicidade para a sua vida, não vá na conversa desses espíritos mentirosos que estão falando por aí, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, desvirtuando os casais para buscarem prazer naquilo que não tem verdadeiro prazer, como se a água do poço do vizinho fosse melhor do que a água que você tem no seu poço. Não existe melhor água do que aquela que você tem no seu poço. Ame seu esposo. Maridos, diz a Bíblia, ame as suas esposas. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu estou aqui olhando o texto num livro errado. Deixa eu ir para o livro certo, né? Irmãos, no verso 12, João começa a ensinar para as crianças: filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Irmãos, quando a gente fala muito ligeiro, as coisas passam às vezes despercebidas. Deixa eu diminuir um pouco a pressa da minha mensagem. As crianças são perdoadas, porque diz aqui:
pelo seu nome, pelo nome de Jesus, os filhinhos são perdoados. As crianças, meus amados irmãos, elas não sabem o certo, não conhecem o bem e nem o mal. Às vezes elas sabem realmente que uma coisa é má, uma atitude que ela fez é errada. Por exemplo, o nosso Davi, o nosso caçula, está com 46 anos, e nós temos com ele 2 filhinhos. Um é o David e o outro é o Benjamin. E Benjamin quer dizer, bem a mim. Bem a mim, viu? Coisa boa, para mim é o bem, né? Benjamin. O nome da criança dos irmãos, glória a Deus. E eu tenho outro menino que tem um filho que é Filipinho, é Filipe, é apóstolo. Um filho que pegou o nome do Velho Testamento. E agora o meu quarto filho, que é traumatologista facial, ele tem um filhinho que chama-se Filipe. E agora, hoje, nós soubemos, pela aquela visão de imagem que eles fazem lá, né? Aquela visão, a imagem uterina, que é um menino. E eles mandaram isso, puseram na internet para nós. E vai dar o nome de Matias, que é também um discípulo de Jesus, que veio colocar no lugar de Lucas, né? Então, gozado, é que os patriarcas do Velho Testamento e outros apóstolos de Jesus, dos nossos filhos, né? Filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Irmãos, as crianças, e é bom que eu fale isso um pouco demorado agora, porque a presidente nossa está para assinar a lei da palmada, por causa do Marcelinho, que foi morto e enterrado ali, e o dia em que um juiz no Brasil chorou. Você não encontra um juiz que está chorando, né? Mas aquele juiz chorou, porque ele seguiu a lei e não seguiu a razão. Nem sempre a lei está com a verdade, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ele poderia deixar atender aquela criança, mas não atendeu, e a criança foi morta. E agora eles querem fazer que assine essa lei, a lei da palmada, interferindo na educação, entrando nos lares das famílias, querendo dar normativa para regular a família. Irmãos, o Marcelinho não morreu por causa de pancada dos pais, não. O Marcelinho morreu pelo contrário, porque o pai não cuidou dele, porque o pai não cuidou nem da mãe dele, que era sua esposa, que morreu lá no consultório. Ele não sabe se envenenada ou se ela suicidou, porque morreu lá. Até vão investigar. E o menino ficou sem mãe, e não acabou ficando sem pai, porque ele já arrumou um amante desgraçado, e os dois mataram a criança. E agora faz uma lei para pôr regra aos pais. A Bíblia diz claramente: a criança tem que ser ensinada, e quando ela não aprender e não quer aprender, ela precisa ser corrigida e ensinada. Então agora, meus irmãos, a lei começa a interferir dentro daquilo que você vai fazer. E a hora que você precisar corrigir a sua criança, que não é dizer espancar a criança para mandá-la para o hospital toda quebrada, mas é uma varinha na perna para ter temor. A Bíblia é a regra de orientação para a nossa vida, e não as leis que o governo venha, faça ou venha fazer. Eu vos escrevo porque conhecesse aquele que é desde o princípio. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem. A coisa mais importante para os pais é conhecer a Deus, é conhecer a vontade de Deus. Ele estava dizendo: pais, eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem a Deus. A palavra de Deus foi dirigida àqueles que conhecem a Deus. Não é para o mundo, porque o mundo, eu vou dizer logo aonde está o mundo, né?
Mas os pais, irmãos, devem conhecer a palavra de Deus. E por isso, eles vão guiar a seus filhos, as crianças, no caminho de Deus, naquilo que é melhor para os seus filhos. Vai procurá-los, dar educação a eles. Vai procurá-los que eles possam aprender música, porque a música é importante para a criança. Aprender desenhos, arte e os conhecimentos que estão por aí. Mas muitos pais estão deixando seus filhos desregradamente na internet, a ver coisas que não deviam ver, a jogar tanto tempo coisas que não podiam jogar, e matar e assassinar naqueles desenhinhos que não acabam mais. E depois, irmãos, estas coisas não aprenderam com a palavra de Deus. A Bíblia diz ainda, claramente, jovens, eu escrevo porque vocês venceram o maligno. Deus fala para os moços, está falando para os solteiros agora, para as crianças e agora para os moços. Eu estou escrevendo para vocês, jovens, porque vocês conhecem a palavra de Deus. É aqui que está escrito, aqui bem claro. Eu vos escrevi porque venceste o maligno, porque conhece aquele que é o Pai. E ele volta no verso 14 a dizer, eu vos escrevi porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não tem jovens que vença o maligno, e a tentação que está aí, e a corrupção que está aí, sem que ele conheça a palavra de Deus. Moços e moças da igreja, vocês vencem o maligno, as tentações e toda a corrupção reinante, porque vocês conhecem a palavra de Deus. Quando eu estive aqui em março, eu falei para os irmãos para nós lermos a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia cada dia, um pequeno pedaço que seja todos os dias, nós nos tornaremos conhecedores da palavra de Deus. Mas se nós não lermos a Bíblia, nós não teremos condições de conhecer a palavra de Deus. E eu quero crer que vocês, irmãos, estão sendo fiéis àquela promessa que nós fizemos de ler pelo menos um capítulo por dia. Mas eu quero mais além esta noite dizer, irmãos, que você não deve deixar de ler a sua Bíblia a sós também. Além de ler junto com a sua esposa ou com seus filhos e fazer um culto doméstico, uma reunião simples, em que se lê um texto da Bíblia e se ora a Deus, o pai, a mãe, as crianças, achando a melhor hora. Irmãos, não se iludam. Nos dias que nós vivemos, se os pais quiserem os seus filhos realmente perto de si e vencendo depois na vida fora, é sentar-se com eles um pequeno tempinho e ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está em toda parte, não. E nem essa história do Marcelinho que não tem pai nem mãe. São pais e mães que amam seus filhos. São pais e mães que às vezes adotam uma criança porque vê esta criança sem amparo, sem cuidado. Embora tendo pai, e às vezes tendo pai e mãe, estão atiradas por aí, como não tendo ninguém por si. Então esses pais, cheios de amor, recebem embora. Geneticamente, esta criança nunca será daquele pai nem daquela mãe, mas serão amados, serão tidos com amor dentro daquela família que os adotou. Meus irmãos, quero vos falar desse a sós com Deus. Hoje, quando a irmã
veio me buscar com o carro para vir para cá. Ontem. Quem é que foi me buscar ontem? Foi irmão. E ontem? Quem é que foi me buscar? Não era sua esposa. Era uma outra que foi me pegar. Uma loira. Bom. Eu estava a sós com Deus, chorando. Eu acho que ela percebeu isso quando entrou. Eu estava ali, lendo a minha Bíblia, em comunhão com Jesus. Ela chegou e a mamãe apareceu na porta e disse: está na hora de nós irmos. Aí eu olhei, a irmã estava entrando sorrindo, feliz, e eu sorrindo para ela, feliz e alegre. Irmãos, Jesus disse que quando você vai orar a Deus, se reúne com todo mundo e faz um espetáculo grande. É assim? Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em segredo, Ele vai te ungir com o Espírito Santo, Ele vai fortalecer a sua vida de comunhão com Ele, porque quem não tem comunhão com Jesus, nos dias difíceis que nós atravessamos, onde os espíritos enganadores, onde as doutrinas de demônios estão aí por toda parte, vai cair na primeira tentação. Amém, irmãos? Portanto, você deve ter um a sós com Deus. E como você ouve Deus falar com você? Começa a ler a palavra de Deus. E daqui a pouco Deus está falando. Irmãos, de ontem para hoje, eu já tive vários momentos gostosos com Jesus sozinho. E hoje foi mais feliz ainda. Não tinha escola dominical, não foram pelo menos me buscar, entende? Aí eu fiquei, aí sim, fiquei na minha. Abri o computador, coloquei lá uns hinos maravilhosos cantando, e enquanto os hinos cantavam ali, eu comecei a orar e ler a palavra de Deus, sozinho com Deus. Você já experimentou isso? Você tem que experimentar, irmãos, a sós com Jesus. Fecha o teu quarto, põe lá um hino no gravador lá, põe um hino lá no YouTube, lá vai ter muitos irmãos cantando, muitos maravilhosos. Clica um lá e deixa cantando lá, e você começa a ler a palavra de Deus, e você vai ver que coisa maravilhosa. Irmãos, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, mas não é do Pai, é do mundo. Mas o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. As três coisas ruins que há no mundo, meus amados irmãos, é o que eles estão estimulando aí, é a concupiscência da carne. E maridos, deixa a sua esposa linda, pura em casa, e vai buscar doença, desgraça e um romance que é uma pura fantasia, que não pode satisfazê-lo de verdade. Irmão, nada fora do plano de Deus traz verdadeira paz, verdadeira satisfação. Não tem consciência culpada, não tem erro, não tem pecado. Diga comigo, graças a Deus, aleluia. Porque vocês entendem de que estou falando. Amém? Mas a concupiscência da carne está a enganar homens, e não só os homens, as mulheres. Não, você faz isso e mais aquilo. Irmãos, eu poderia entrar em detalhes técnicos de relações sexuais anais, da terrível desgraça que isto significa. Porque este órgão não é órgão próprio para a comunhão sexual. O estômago tem a comida, todas as bactérias e ácidos para digerir a comida.
E irmãos, no intestino às vezes os ácidos são tão poderosos que se o médico colocar a mão ali sem luva, vai queimar a mão dele, vai destruir, vai derreter a mão, porque ali aqueles ácidos que nós temos no estômago, no intestino delgado, é para derreter e consumir, virar a comida totalmente líquida, para que o organismo depois comece a retirar as vitaminas e os alimentos que nós precisamos. E quando nós temos um problema no intestino, que precisa fazer uma radiografia, uma chapa, para tratar realmente a doença, o que manda fazer o médico? Toma purgante, toma dose, toma salamargo, toma leite de magnésia. Quando não tem mais nada, já um dia inteiro você pôs até quase a arma para fora. Aí vem o cristel que põe água e lava tudo, porque não pode ter ali bactéria, porque ele vai operar ali e cortar ali com essas bactérias, vai ser muito difícil para sarar aquela ferida. Então tem que ser muito bem limpo. E quando se fazem as relações anais, tudo faz isso primeiro para ter depois as relações, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, cheios de bactérias, de doença. E quando rompe um pequeno vaso, todas aquelas bactérias que estavam ali para digerir, sabe para onde vão? Vão para o coração. E começa a atacar o coração. Irmãos, casais que vivem uma vida regular, mas às vezes saem fora das normas, também é possível ter essas bactérias no coração. Exames médicos têm mostrado. Mas, irmãos, é a base de 3% dos heterossexuais. Mas dos homossexuais é 76% de bactérias no coração. Não adianta, irmãos, negar a verdade científica, porque os exames médicos estão aí para provar. Isso não foi um instrumento pelo qual Deus fez, porque Deus fez os caminhos certos das relações naturais e normais. E a Bíblia diz que os homens pervertidos mudam os costumes e querem nos fazer igual Sodomas e Gomorra. Se Deus não adotasse a nossa vida como filho, se o Senhor Jesus não nos salvasse, diz a palavra de Deus, como eu falei pela manhã, eu falei ontem, eu não me lembro agora, nos tornaríamos como Sodoma e Gomorra. E qual é o exemplo de Sodoma e Gomorra? De uma sexualidade pervertida e corrompida. E do que eu estou falando? Eu estou falando da concupiscência, os desejos da carne pervertidos. Apesar dessa mensagem, mas a Bíblia ainda fala dos desejos dos olhos. Tudo que nós vemos, queremos. Não pode ser assim, porque isto são concupiscências, vamos dizer, do mundo. São soberbas da vida, de ter o que às vezes não podemos. E a Bíblia claramente fala, irmãos, que nós não devemos ter aquele desejo de ser rico. A Bíblia fala claramente sobre isso, irmãos, falando-nos profundamente ao coração, que os que buscam as riquezas deste mundo, eles caem em muitos laços malignos. Então, às vezes, o homem até ganha bem, a mulher pode ficar em casa, cuidando das crianças, porque isto é que Deus fez, que a mulher tem que cuidar das crianças. Mas para ganhar dinheiro, e por causa às vezes que tem uma necessidade, mesmo ganhamos tão pouco, tão miserável ao salário que se oferece a nós, que o pai e a mãe têm que realmente ambos trabalhar. E as crianças ficam aí, meio assim, soltas. Mas, irmão, se você está trabalhando porque quer realmente ter dinheiro de rico e viver como rico, pode estar certo, você vai cair em muitos laços do diabo.
E muitas mulheres têm traído seus maridos nos seus trabalhos, porque encontra sempre alguém lá que vai dar uma cantada. Que pastor mais terrível esse, né? Estou falando muito franco demais, irmãos. É que eu vi o Senhor. E para mim, isso é uma verdade. O que está escrito aqui, irmãos, para mim, não se discute, se aceita. Está bem, Senhor. Então vamos fazer. É isto que Deus quer que nós aprendamos, porque o mundo passa. Não se ilude. Eu fui era forte, eu corria doido por toda parte, mas hoje é difícil já é. O mundo passa. A sua concupiscência também passa. Só uma coisa não passa. É aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, eu posso dormir tranquilo, eu não tenho consciência que me pese, nada, porque a hora que o Senhor me chamar, eu sei quem tem. Aleluia. E eu queria que você, meu irmão, companheiro para esta cidade celestial, vocês presbíteros que são presbíteros como eu, que o Senhor nos deu esta missão de pastorear o reino de Deus, o povo de Deus, fossem homens cujas vidas possa ser um exemplo para os outros. Exemplo. E a Bíblia diz ao jovem, Paulo falando a Timóteo, seja um exemplo dos fiéis. Irmão, ser exemplo para os ímpios é muito fácil. Eu quero ver ser exemplo para aquele que é fiel. Seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na maneira de você ser, em toda maneira de viver. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, que nós possamos sentir que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para dizer não ao pecado, rejeitar o pecado com todas as forças da nossa vida e vencer nesses dias maus, porque o mundo passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Concluindo, irmãos, eu quero dizer aos casados, vocês precisam, irmãos, dar um tempo para aprofundar-se no ensino da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus. E para tanto, eu não quero eu falar, eu quero que a palavra de Deus fale. Portanto, eu quero voltar em Timóteo capítulo 6, que nós acabamos de ler, o livro que nós acabamos de ler, e com isso eu vou concluir esta noite a mensagem que Deus me deu para entregar aos amados irmãos, com alegria no coração, com sentimento realmente de servo do Senhor. Glória a Deus. Tu, homem de Deus, foge destas coisas. Tu, homem de Deus, isso está escrito no verso 11 do capítulo 6. Foge destas coisas. Quais coisas ele deve fugir? Ele diz assim, no verso 4, da soberba, das palavras de inveja, de porfia, de blasfêmia, de ruins suspeitas, de contenda de homens corruptos no entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ele é crente, ele é pastor, ele é aquilo porque ele está ganhando muito dinheiro. É o julgamento deste mundo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Se
Você já viu um morto sair do caixão e dizer: espera um pouco, deixa eu assinar aqui o talão de cheque para deixar resolvido, para tirar o dinheiro do banco, depois volta e deita de volta no caixão, e aí pode seguir o seu planeta? Vocês já viram isso? Irmãos, é claro e manifesto que nada levaremos desta vida. Tudo ficará aí, irmãos. Tudo. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços de muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e na ruína. Diga comigo: na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, se transpassam a si mesmo com muitas e pesadas dores. Se você sonha com tanto dinheiro, com tanta coisa, se você deixa até o momento que você podia ter com a sua esposa, sentar um pouco, ler um pouco a Bíblia junto, parar um momento a sós com Deus, falar um pouco com seu filho, com a sua filha, se você não sente que essas coisas têm mais valor do que qualquer dinheiro. Um homem me escreveu esta semana, eu trabalhei, isso é verdade, eu já respondi para ele a carta: pastor, eu passei a vida inteira aquela ganância para ganhar dinheiro, não cuidei do amor da minha esposa, agora ela já foi embora, nós não tivemos filhos, e eu fiquei com dinheiro. Eu tenho um médico que me ajuda, eu tenho uma enfermeira que me assiste, tenho um cozinheiro que trabalha para mim, tenho uma Bíblia na cabeceira da minha cama e tenho um cachorro. Quando chega a noite, eles se despedem e vão embora. Todo aquele dinheiro que eu ganhei não vale a solidão que eu fico. Eu estou com câncer na garganta, eu estou morrendo. E compreendo que essas coisas que eu sempre quis, não tenho hoje nada de valor nenhum, na solidão. Eu espero que Deus me leve de uma vez para encontrar com a minha esposa. Irmão, você não sabe quanto é feliz você está perto dos teus filhos, está perto da sua esposa, está junto e conversar um pouco com eles, olha um pouco nos olhos deles. Porque se você não amar a sua esposa, não amar os seus filhos, o mundo, irmãos, vai cuidar deles. O gavião vai tentar assaltar o seu lar, destruir a sua felicidade, causar-lhe tristeza. Mas como eu amo a minha Maria, estão juntos há mais de 50 anos, e ela me gosta, eu gosto dela. E quando nós podemos, vamos visitar os nossos filhos. Todos são bem casados, todos estão bem na vida, e temos já bisnetos. Isto é família. Mas eu não sou entrevistado, mas aquelas vadias e aqueles vadios corruptos, cujas vidas não servem de exemplo para ninguém, esses vão para a manchete para mim. O mundo passa, a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus, irmãos, aleluia. Você quer fazer a vontade de Deus? Amém. Vou orar por você.